Olá, pessoal. Iniciamos aqui, então, nossa sequência de videoaulas, né? Relacionada, então, ao terceiro módulo da bioquímica. Como a gente já havia planejado, esse terceiro módulo a gente vai estar falando a respeito, né, dos lipídios, tanto em termos gerais da sua composição, do seu metabolismo, né? E também toda a dinâmica da digestão. Além dessa parte, né, de lipídios, a gente também vai ter um momento para poder discutir a respeito da gliconeogênese, né, a questão dos corpos cetônicos, e também a gente finaliza, né, falando um pouquinho a respeito dos nucleotídeos. Beleza? Então hoje vamos estar falando a respeito de características gerais a respeito dos lipídios, ok? Deixa eu compartilhar. Certinho. Beleza, então, gente. Até agora, nós já conversamos a respeito aí das proteínas, dos carboidratos e as suas respectivas vias metabólicas, né? Não falamos de todos, claro, de todas as vias, né? A gente vai ter outros momentos para poder conversar, de repente não comigo, né, na outra disciplina, mas que de fato aí nos arremete aí a observar como que seria a sequência, né? Toda a utilização dessas substâncias pelo nosso corpo. Então, aí falando do terceiro tipo, né, de macromolécula, de biomolécula importante no funcionamento do nosso organismo, a gente tem a questão dos lipídios. Então, pessoal, a princípio, quando a gente escuta, né, a palavra lipídio, a gente vem logo na nossa cabeça gordura, como se fosse algo relativamente prejudicial, né? De fato, ele é prejudicial, né? A gente vê algumas doenças, né, principalmente relacionadas aí à questão de LDH muito alto, que podem estar, desculpa, LDL, LDH não, LDL, que pode estar causando, né, a questão da aterosclerose, mas a gente tem que ressaltar também alguns processos importantes que seria da presença aí dos lipídios no nosso organismo, né? A gente vai estar vendo alguns deles, né, de maneira geral, como que a gente pode estar observando de fato essa dinâmica e também relacionando a eles aí aqueles que são as estruturas que vão estar formando ele. Certinho? Tranquilo? Então, pessoal, para a gente poder começar, vale a pena a gente destacar algumas características gerais a respeito dos lipídios. Primeira coisa, quando a gente fala a respeito dos lipídios, a gente acaba observando que vai ser um grupo relativamente heterogêneo, né? Então, eu não vou ter, por exemplo, um formato único relacionado à sua composição. A gente sabe que eu tenho como componente básico aí os ácidos graxos, mas de certa forma a gente observa aí outros compostos que podem também ter aquilo ali que seria na sua formação. Então a gente fala dos lipídios, eles incluem as gorduras, os óleos, os esteroides, né, ceras e outros compostos, né, que vão estar diretamente ligados exatamente a esse tipo de dinâmica. Como qualquer tipo de macromolécula, a gente observa que seus componentes, seus elementos químicos principais vai ser o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, né? Mas aí dependendo até mesmo da composição desses lipídios, a gente pode estar observando a questão do fósforo, nitrogênio e enxofre, né? Também relacionado à sua composição, né? Uma característica importante é o fato dele ser uma molécula relativamente aí, né, insolúvel, né? E sendo solúvel aí também em solventes apolares, né, como o caso do éter e também do cloroformo. É importante, pessoal, destacar que em termos gerais, os lipídios eles acabam sendo acumulados, né, armazenados no tecido adiposo. Né? Só que a gente observa, ele também é importante como isolante térmicos, né? Quando são encontrados aí também no tecido subcutâneo e também em algumas situações ao redor dos órgãos de maneira geral, tá? Então, pessoal, por conta desse armazenamento, então, de certa forma, a gente acaba considerando os lipídios aí como substâncias, né, moléculas importantes na nossa dieta. A gente além de estar falando a respeito de toda essa dinâmica de armazenamento de energia, a gente destaca também, por exemplo, a questão da presença dos ácidos graxos essenciais, né, que vão ser obtidos aí na dieta.
então que acabam sendo importantes aí na síntese de alguns compostos, né? A gente vai ver daqui a pouco, principalmente relacionados ao processo de inflamação. E sem contar também a questão das vitaminas, né? Vitamina A, vitamina K, aquelas vitaminas lipossolúveis, né? Que a gente observa ajudando na vitamina D, né? Ajudando no cálcio, K, relacionado, por exemplo, à questão da coagulação. Então, a gente acaba tendo algumas situações relacionadas a isso, tá? Outra característica interessante, pessoal, com relação à questão dos ácidos, dos lipídios, de maneira geral, seria a capacidade de armazenamento de calorias, né? Então, só para a gente ter uma ideia, enquanto uma molécula de lipídio ela acaba armazenando cerca de 9 quilocalorias, né? No caso das proteínas e dos carboidratos, elas acabam armazenando aí somente 4 quilocalorias. Então dá para a gente imaginar, né, alguns dos processos e a importância que essa macromolécula ela vai estar representando. Aí, levando em consideração a questão da função, eu tenho algumas funções biológicas relacionadas aí aos lipídios. A função energética, que foi aquela que a gente viu, né, relacionado, por exemplo, aí em toda aquela dinâmica de armazenamento no tecido adiposo. Termogênese, né, regulação térmica, que a gente a questão de produção de calor, né? Então, tendo toda essa questão. A transdução de sinal, então, importante receptores de membrana, né? Principalmente na questão de recepção de alguns sinais. A questão hormonal, então, a gente vê, por exemplo, os ésteres de colesterol, o colesterol utilizado, aí, por exemplo, na síntese do cortisol, na síntese, por exemplo, de várias outras hormônio sexual, né? Que acabam tendo essa dinâmica. Podem trabalhar também, funcionar como antioxidante, né? Estruturas das membranas celulares, aí a gente nem precisa ir muito longe, né? Então, só a gente ver da bicamada fosfolipídica. Ajuda no processo de diferenciação e proliferação celular, né? Então, na dinâmica da mitose. Nós observamos, por exemplo, como isolante térmico, né? A gente até viu o tecido subcutâneo, metabolismo do cálcio na vitamina D e na questão da coagulação sanguínea na vitamina K. Então, aqui seriam algumas das funções biológicas relacionadas exatamente aos lipídios, né? E de maneira geral, pessoal, esses lipídios, eles acabam sendo classificados aí como lipídios simples, compostos ou derivados, né? Aí quando a gente fala lipídios simples, o mesmo conceito que nós observamos nas proteínas e nos carboidratos. Quando você tem a hidrólise, você vai estar liberando um único componente, que seria um componente essencial para a formação dessa estrutura, né? Então, no caso do lipídio, depois da hidrólise, vai estar formando ácido graxo e o álcool, né? Então, exemplos aí de lipídios simples, nós temos os óleos e as gorduras, que vão ser ésteres de ácido graxo ligado ao glicerol, né, que a gente define como um acilglicerol, e a gente tem também as ceras, que aí vão ser ésteres de ácido graxo monohidroxálcool de alto peso molecular, né? Então, aí eu tenho, por exemplo, o éster de ácido graxo com uma cadeia linear, né? Então, aí a gente tem, de fato, essas definições, né? Então, só para a gente ter uma ideia, falando a respeito dos óleos e gorduras, né? Óleo e gordura, a gente, a primeira situação que a gente vê seria a origem. Então, quando a gente fala gordura, origem animal e óleo, origem vegetal. E um dos principais pontos interessantes que a gente pode estar destacando aqui seria exatamente a diferença deles com relação ao ponto de fusão. Então, os óleos eles acabam sendo líquidos em temperatura ambiente, em contrapartida, a gordura acaba sendo sólida nessa mesma situação, né, de temperatura ambiente. Então, isso vai ser justamente por conta da sua composição. Então, os lipídios que formam, por exemplo, as gorduras, ela vai ter a predominância de ácidos graxos saturados. E quando a gente fala, por exemplo, do óleo, ele vai ter predominância de ácidos graxos insaturados, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver qual seria a definição desses dois, mas só para a gente poder entender que aí a diferença do ácido graxo vai definir, por exemplo, a questão da origem e também do ponto de fusão. Mas não necessariamente, tá, pessoal? A gente só vai encontrar insaturado em vegetal, só vai encontrar saturado no animal. A gente vai observar que existem algumas exceções relacionadas a isso. Ok?
Já com relação às ceras, né, ainda de acordo com os lipídios simples, ao invés da gente ter a formação do glicerol com ácido graxo, aqui a gente vê longas cadeias de ácidos graxos ligados a álcool, né? Álcool por ligações éster. Então, o que a gente observa é que geralmente esse tipo de substância ele acaba sendo produzido aí por plantas. E aquelas que são produzidas por plantas também podem ter hidrocarbonetos misturados, tá? Então, a principal propriedade das ceras, né, em termos gerais, então, até por conta da característica do próprio lipídio, é exatamente criar um ambiente hidrofóbico, né? Então, não deixar, por exemplo, que a água ela possa estar penetrando, fique aderida na superfície. Aí a gente observa, por exemplo, a pena do pinguim, né, a questão da cera do ouvido, e até mesmo aquela cera que acaba se acumulando na folha da planta, né, forma aquele orvalho. Então, justamente para poder impedir que ela vá perdendo água durante exatamente essa situação. Ok? Já com relação aos lipídios compostos, então os lipídios compostos, além dos ácidos graxos, depois da hidrólise, ele acaba liberando um outro grupo, né, funcional. Então não vai ter só lipídio, então eu vou ter uma outra substância relacionada. Então, por exemplo, quando a gente fala dos fosfolipídios, então além dos ésteres de ácidos graxos, ele também vai ter um ácido fosfórico ligado em dessas moléculas do glicerol, né? No caso das lipoproteínas, a mesma coisa. Então, eu tenho, além dos lipídios, eu vou ter proteínas também ligadas, né? Grupo nitrogenado, né? Dessa proteína. E os glicolipídios, que aí, de certa forma, o componente ligado, além do lipídio, do ácido graxo, vai ser exatamente um carboidrato. Então, esses aqui são os três principais, né? Então, relacionados exatamente a representantes dos lipídios compostos. Então, ó, outro tipo de lipídio que nós observamos seria aquilo que eu comentei, né? Os precursores ou derivados. Aí esses precursores ou derivados vão ser todos aqueles que, de certa forma, acabam tendo características relacionadas a um lipídio. Então, aí a gente está falando, por exemplo, dos ácidos graxos, do glicerol livre, a questão dos esteroides, os aldeídos, os corpos cetônicos, né? Ou as vitaminas lipossolúveis, hormônios. Então, aqui a gente tem vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, são 4 vitaminas lipossolúveis, então, que são classificados como precursores. E aí o colesterol, né, pessoal? O colesterol sendo aí como base para a síntese de vários hormônios. Então, como no caso do cortisol, né, o que a gente vê, o glicocorticoide, a questão do corticosteroide, né, que seria o mineralocorticoide, e a gente tem também a questão do hormônio, né, no caso a testosterona, estradiol. Então, aí seriam precursores e derivados, né, dentro da classificação dos lipídios. Tá? Agora falando a respeito dos ácidos graxos que vão estar presentes na composição desses lipídios. Então, começando pelo ácido graxo saturado. Ácido graxo saturado vai ser aquela cadeia linear que não vai apresentar dupla ligação, e aí ele tem aquela dinâmica de ser sólido em temperatura ambiente. Que nós observamos, pessoal, que de maneira geral, os ácidos graxos saturados, eles são de origem animal. Então, a gente está falando de carne de porco, carne de galinha, gema do ovo, carne de boi, né? Mas a gente acaba observando também a presença deles em algumas espécies de vegetais, como no caso do óleo de coco ou das folhas de palmeiras. Então, são cadeias lineares, né? Que não vão apresentar duplas ligações. Então, só para a gente observar, aquilo que eu falei, predomina em gorduras animais, né? Mas aí a gente observa que eu tenho outros locais que podem ser encontrados, né? Então, aí manteiga, banha, tocinho, né? A questão dos derivados do leite, leite integral, né? Óleos vegetais, como por exemplo, né? A questão do óleo de coco, seriam um desses elementos, né? Vegetais, o qual a gente vai observar
a presença desse ácido graxo saturado. Ok? Só para a gente ter uma ideia, uma tabelinha relacionada ao número, aos ácidos graxos saturados. Eu acabei esquecendo de falar, mas a gente observa que eles vão ter sempre um número par de carbono, né? Então, eu tenho o ácido, né, o ácido acético, o butírico, o valérico, o caprióco, né? O láurico, o mirístico, e esse daqui é o mais importante, né? O palmitato, o ácido palmítico, que vai ser aquele que vai estar, por exemplo, acumulado aí nas células adiposas, né? Então, a gente acaba observando, de certa forma, a importância com relação a ele, né? Então, aí a gente observa, né, de certa forma, aqueles que são os principais ácidos graxos saturados. Já com relação aos insaturados, os insaturados são aqueles que vão apresentar uma ou mais insaturações, ou seja, uma ou mais ligações duplas. Então, a gente pode classificar esse insaturado como monoinsaturado e poliinsaturado, né? Então, de certa forma, pessoal, os ácidos graxos monoinsaturados, eles vão estar presentes, por exemplo, em alimentos de origem vegetal. Aí a gente está falando de azeite de oliva, óleos vegetais de maneira geral, né? A questão do próprio abacate, as frutas oleaginosas de maneira geral, como no caso aí castanha, nozes, amêndoas. Então é onde nós observamos esses ácidos graxos insaturados. Então o que nós percebemos, pessoal, é exatamente que quando você tem a saturação, ela vai apresentar como se fosse uma pequena dobradura, né? Ela não vai apresentar, por exemplo, uma ramificação. Então, ela sempre vai ter uma ligação cis, né, relacionado ao carbono onde está acontecendo a insaturação. Ok? E aí, pessoal, dentro dessa dinâmica de ácido graxo saturado ou insaturado, a gente acaba observando a questão da formação, né, da gordura trans. Então, primeira coisa, a gordura trans é uma gordura industrializada. Ela é produzida na indústria de alimentos, tá? A dinâmica relacionada à formação da gordura trans seria exatamente o processo de hidrogenação. Então, acionado, né, adicionado gás hidrogênio em óleos, né? Então, em gordura cis, né? Em ácido graxo insaturado, né? Aí o que acontece? A intenção de você injetar hidrogênio é justamente para poder quebrar essa dupla ligação. Então, quebrando essa dupla ligação, ela vai ter uma ligação simples e aí vai estar formando uma espécie de um ácido graxo saturado, né? Então, isso seria, por exemplo, a dinâmica de você estar fazendo a hidrogenação de gordura. Só, pessoal, o que acontece? De certa forma, no momento em que você adiciona o hidrogênio ali naquela gordura insaturada, muitas dessas gorduras, elas acabam não formando aquilo que seria as gorduras, né? No caso, os ácidos graxos de cadeia simples, de ligação simples. O que acaba acontecendo, que é de uma forma não intencional, seria exatamente você mudar algumas ligações da conformação cis para a conformação trans, né? Então, ela vai ter um aspecto linear, como se fosse, por exemplo, de uma gordura simples, só que, de certa forma, essa dupla ligação acaba fazendo com que essa gordura ela seja muito mais instável, né? Tanto que aí a gente vê o principal lipídio relacionado, por exemplo, a doenças cardiovasculares, vai ser justamente, né, alimentos ricos em gordura trans, tá? Então, ó, vamos lá. A indústria de alimentos, com o objetivo de tentar melhorar a propriedade desses óleos, né? E, de certa forma, fazer com que isso possa estar maximizando o sabor de alguns alimentos, ele fez a dinâmica da hidrogenação de óleos. Então, vai consistir em você adicionar um hidrogênio no carbono onde está sendo feita a ligação, a dupla ligação, para que você possa transformar um óleo em uma gordura, vamos dizer assim,
né? Só que nessa dinâmica de hidrogenação, nem todas elas acabam sofrendo a quebra dessa dupla ligação e formando essa gordura. Então, muitas delas acabam, ao invés de perder a dupla ligação, simplesmente muda da configuração cis para a configuração trans. Então, a configuração trans é uma configuração artificial, então montada para o laboratório, né? Então, aí, nem toda gordura hidrogenada ela vai ser uma gordura trans, mas toda gordura trans passou por um processo de hidrogenação. Não sei se de repente aí a gente entendeu. Vamos imaginar que é um erro do percurso, né? Durante a hidrogenação, aí acaba formando essa gordura trans. Ok? Agora, falando dos ácidos graxos poliinsaturados, né? Então, nós vimos os monoinsaturados, eu tenho os poliinsaturados. Esses poliinsaturados, pessoal, eles são definidos também como ácidos graxos essenciais, justamente porque o nosso organismo ele não é capaz de sintetizar esses ácidos graxos. Então, de certa forma, a gente tem que adquirir ele a partir da dieta, né? Então, a gente tem como necessidade a alimentação para que, de fato, a gente possa estar obtendo esses tipos de gordura, né? Então, a gente tem a família do ômega 3 e do ômega 6, sendo os dois principais ácidos graxos poliinsaturados que acabam sendo importantes aí para a nossa alimentação. Então, a gente vê, por exemplo, ó, os peixes, né, mariscos de maneira geral, as sementes, né, de linho, de cannabis, óleo de soja, semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol, nozes. Então, alguns dos alimentos que vão ter, no caso aí, a ômega 3 e o ômega 6, né, esses ácidos graxos poliinsaturados que são importantes. Então, pessoal, a importância desses ácidos graxos poliinsaturados, eu cheguei até a comentar com vocês inicialmente, seria exatamente o fato deles serem precursores para a síntese de outras substâncias. Então, principalmente na questão da sinalização, né, e também de processos inflamatórios. Então, a gente observa, né, situações que acabam sendo essenciais a presença desses ácidos graxos poliinsaturados para que esse sistema, de fato, ele possa funcionar. Ok? Falando de um outro tipo de lipídio, então percebam que eu estou destacando aqueles lipídios que são os principais, né, que de certa forma a gente escuta falar mais e que acaba sendo essencial para em algumas situações funcionais. A gente tem também o triacilglicerol, ou simplesmente triglicerídeo. Então, pessoal, o triglicerídeo ele vai ser originado da combinação de uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, tá? Aí, pessoal, não necessariamente 3 ácidos graxos saturados ou 3 insaturados. A gente pode observar, de fato, aquilo que seria uma combinação, né? De certa forma, pessoal, os triglicerídeos, a gente acaba reconhecendo eles tanto na questão da composição dos óleos, como também na composição das gorduras, né? E quando a gente fala das gorduras, a gente vai ver, quando for falar do metabolismo de lipídio, a importância de você estar acumulando aí como reserva, né? Reserva de energia, né? Então, aí a gente observa você absorvendo esse ácido graxo e sintetizando o triglicerídeo para poder tá armazenando, né? Na dinâmica da lipogênese. Então, aí a gente observa aqui numa necessidade, a gente vê, por exemplo, a ação do glucagon, né, na questão da beta-oxidação. Então, que você pode estar hidrolisando esses triacilgliceróis, né, esse triglicerídeo, presente lá no tecido adiposo, para que possa estar utilizando aí como fonte de energia, né? Então, aí a gente tem essa definição, podendo estar utilizando. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de triglicerídeos de gordura animal, formado por ácidos graxos saturados, né? Então, aí que são sólidas à temperatura ambiente. E quando a gente fala dos triglicerídeos de origem vegetal, como eu disse, ó, ácidos graxos insaturados, né? Então, ligações fracas. Então, acabam sendo líquidos em temperatura ambiente. Então, na gordura, eu tenho intermoleculares fortes, e no caso dos óleos, eu tenho ligações intermoleculares
fracas, né? Então, isso faz com que o óleo vegetal seja um pouco mais instável nesse sentido, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a questão do ácido graxo saturado, né? Na manteiga, então, de origem do leite, né? E aqui, percebam, ó, todas as cadeias lineares. E no caso da soja, as cadeias, né? Por conta daquelas... por conta das ligações cis, né? Relacionadas às duplas ligações, então faz com que ela não consiga se organizar. Então, de fato, a gente acaba observando ela líquida, né, em temperatura ambiente. Ok? Falando agora de alguns dos lipídios compostos, né, os fosfolipídios e glicolipídios. Então, vamos imaginar aí que ambos vão estar relacionados aí a componentes importantes na membrana plasmática. Quando a gente fala, por exemplo, dos fosfolipídios, aí a gente tem aqui, ó, uma molécula de glicerol ligada a duas moléculas de ácido graxo, né, e outra ligado ao grupamento fosfato, né? Então aí eu tenho exatamente essa dinâmica da formação dessa molécula de triglicerídeo, né, de fosfolipídio, melhor dizendo, ligado, né, a 3 carbonos do glicerol, mas de fato formando um fosfolipídio. Então, pessoal, a importância dele seria os fosfolipídios de membrana, né? Então, trata-se de uma molécula anfipática, né? Ela vai ter uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, né? Então, que vão estar interagindo com a água, então vão estar, de certa forma, ajudando, né, em toda aquela dinâmica de transporte de substância. Então, aquela que vai estar voltada para a face interna da membrana é hidrofílica, e aquela que vai estar voltada para a face externa, então vai ser, desculpa, a face interna hidrofóbica e a face externa, né, que vai estar para o lado de fora, hidrofílica, né? Então, tendo exatamente essa questão, essa combinação dos componentes relacionados à formação desses fosfolipídios, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, existe um grupo vasto, né, de fosfolipídios de membrana, né? A gente tem alguns aqui principais, as lecitinas, né, que aí vão estar relacionados à esterificação com uma molécula de colina, as cefalinas, né, que aí a gente observa a sua esterificação com etanolanina, né, os plasmológenos, né, então aí que a gente observa que vão ser exatamente ligados a aldeídos, a cardiolipina, né, aí as cardiolipinas, elas vão ser interessantes, né, ligados aí ao ácido fosfatídico, né, e no caso a fosfatidinodisol, né, aí que já vão estar relacionados, por exemplo, à ligação de um ácido fosfatídico esterificado, né, em inositol fosforilado. Então a gente observa, por exemplo, essa aqui relacionada aí a plantas, animais, né, e também relacionados também à composição de micro-organismos. Né? Só para a gente ter uma ideia aí de alguns exemplos de fosfolipídios, né, que a gente acaba observando. Essa cardiolipina acaba sendo, né, de certa forma, a mais interessante, né? Então, por conta aí da composição da membrana das mitocôndrias, né? Com relação à questão dos glicolipídios, então, pelo próprio nome diz, lipídios ligados a carboidrato, né? Então, esses glicolipídios, eles vão estar relacionados à questão da camada externa na membrana plasmática, né? Então, que vão estar na constituição aí dos glicocálices. Ele acaba sendo importante no sistema nervoso central, até como receptores, né, durante o processo de sinapse. Então, ele vai ser importante, por exemplo, na questão do reconhecimento e comunicação celular, né? Então, aí, receptores de hormônio, toxinas bacterianas, né? Então, de certa forma, toda aquela dinâmica relacionada a receptores de membrana. Então, vão estar ligados aí com a molécula de proteína, de carboidrato, né? Então, aí a gente identifica como os glicolipídios, né? Então, pessoal, o glicolipídio mais importante, né, que a gente fala, que é encontrado nos tecidos animais, seria exatamente
o lipídio ligado à galactose, né? A galactose. Então, o galactossilceramida, né? Que aí a gente vê, por exemplo, na questão da composição do encéfalo, né? A questão dos tecidos nervosos de maneira geral, como receptores de membrana. Ok? E aí, pessoal, os esteroides, né? Os esteroides, a gente tem como principal representante aí o colesterol, né? Então, a gente observa que a principal situação relacionada a ele seria a definição dele estar relacionado, né? Por exemplo, a questão de doenças cardiovasculares, né? Mas a gente sabe que o nosso organismo ele é capaz de sintetizar colesterol. Então, se o nosso organismo sintetiza, de alguma forma ele vai ser essencial para funções do nosso corpo. O grande problema é o consumo excessivo de colesterol a partir de carnes, né, a partir de alimentos de origem animal, tá? Então, só para a gente fazer uma situação, né, relacionada em termos de fisiologia, esse colesterol no nosso organismo ele vai estar envolvido, por exemplo, na questão dos ácidos, na síntese dos ácidos biliares, né, a questão dos hormônios, como o mineralocorticoides, né, que a gente viu lá no início, a questão da testosterona, como no caso do hormônio sexual, né, glicosídeos cardíacos, questão na síntese de vitaminas. Então percebam que o colesterol ele acaba sendo interessante em várias situações. Então o que a gente pode destacar, que todo o esteroide ele vai ser formado por uma cadeia de 4 carbonos, né? Uma cadeia, né? Desculpa, uma cadeia, um anel de carbono, né? Que acabam estando exatamente ligados entre si, né? E aí eu tenho aquilo que seria de fato a ligação, né? Uma cauda curta e a ligação relacionada à identificação do tipo de esteroide, né? Então aí vamos imaginar que o colesterol geralmente nessa situação ele acaba sendo como se fosse base para a síntese dos demais. Então tendo a modificação nessa ponta aqui, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o colesterol, o cortisol, então uma mudança exatamente nesse radical para que possa estar sintetizando os demais tipos, né, de esteroide. É importante destacar, pessoal, que o colesterol ele vai estar presente no meio da membrana plasmática das células. Então, aqui eu tenho uma bicamada fosfolipídica e a presença do colesterol exatamente nessa região, né? E a gente sabe que ele também vai ser encontrado como lipoproteínas plasmáticas, né? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho a respeito dessas lipoproteínas, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, alguns exemplos dos esteroides, né? Colesterol como base, e aí eu tenho o estradiol, a testosterona, a progesterona, né? Aí eu tenho o cortisol, a aldosterona e, no caso, a vitamina D3, né? Então, todos formados aí por um anel de 4, né? Um anel de carbono, 4 anéis de carbono, né? Tendo como base aí o colesterol, e essa ramificação aqui sendo alterada, né, de acordo com aquilo que seria a sua estrutura específica. Então aí a gente tem, de fato, essa situação. Ok? Para a gente poder finalizar, falar um pouquinho do processo de peroxidação lipídica. Essa peroxidação lipídica, pessoal, ela é um processo que geralmente vai estar sendo causado pela ação de radicais livres, né? Então, moléculas com elétrons não pareados que acabam sendo reativos, né? E que vão oxidar exatamente esses lipídios. Esse processo de peroxidação ele vai ser responsável pela dinâmica, né, de estar estragando o alimento, né, aquela situação de ranço, né? E se a gente observa que ele acaba fazendo isso no alimento, então, consequentemente, no animal, numa célula viva, então a gente observa que ele pode também estar relacionado a danos no tecido animal. Tanto que já tem até relatos, né, de peroxidação envolvidos com a formação de câncer, né, de doenças inflamatórias, da arteriosclerose e também processos de envelhecimento celular, né? Então a gente acaba observando, né, de fato, algumas ações relacionadas aí a esse processo. Além dos radicais livres, a gente observa que a questão da presença de íons metálicos, da temperatura
e também a atividade de água seriam 3 fatores que podem estar contribuindo para esse processo de peroxidação, né? Então, no caso, a temperatura vai acelerar a reação, né? Então, de certa forma, aí quebrando a dupla ligação, né, dando todo o início do processo de oxidação. A atividade de água seria justamente por conta de aumentar a mobilidade dos agentes, né, que vão estar responsáveis por esse processo de peroxidação. Então, quanto maior a atividade de água, maior mobilidade, e eu tenho o início da oxidação e formação dos peróxidos, né? E no caso dos íons metálicos, então a reação desses íons, como no caso do cobre, do ferro, para poder estar causando esse processo. Aí eu tenho também a questão do oxigênio, que presente no ambiente pode estar relacionado a esse processo de peroxidação, e também a luz, né? Tanto que, por exemplo, alguns alimentos, pegar, por exemplo, o azeite, então tem que ficar no vidro âmbar por conta de ser fotossensível, né? E aí pode estar aumentando todo esse processo de peroxidação. Importante, pessoal, o nosso organismo, ele já faz, consequentemente, uma proteção, né, contra esses processos de peroxidação, que seria na questão dos antioxidantes, né? Então, vitamina C, então a gente tem vários antioxidantes naturais que vão estar relacionados justamente a esse processo, né? Então, aí, de certa forma, quando a peroxidação ela acaba sendo muito maior do que a capacidade do nosso organismo de estar promovendo essa anulação, né, da formação desses peróxidos, então aí, de certa forma, a gente tem toda aquela dinâmica de dano tecidual que pode acontecer. Então, pessoal, a gente não está falando apenas de membrana plasmática, a gente está falando de membrana celular de maneira geral, né? Então, mitocôndria, aí a gente fala, por exemplo, das organelas, então isso pode trazer uma consequência relativamente grave. Então, por exemplo, uma peroxidação de uma membrana de mitocôndria, ela vai causar um déficit de energia, né? Visto que a glicólise aeróbica não vai acontecer mais. Então, uma peroxidação na membrana de um lisossomo vai estar liberando enzimas lisossomais no citoplasma da célula. Então, consequentemente, vai desencadear todo um processo de degradação do conteúdo celular. Então, percebam que o controle desse processo de peroxidação acaba sendo interessante para que não possa estar prejudicando o funcionamento celular. Ok? Certinho? Depois a gente volta para poder estar discutindo um pouquinho do nosso ACOM. Um abraço, pessoal!